Conta pra mim, você teve dor de cabeça essa semana? Ou nos últimos meses ela tem sido a sua companheira fiel? Gente, é um problema muito comum, eu já passei por isso numa fase da vida e são pelo menos 30 milhões de brasileiros que têm esse, digamos, mal. E a matemática não para. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, mais de 70% das mulheres e 50% dos homens têm ao menos um episódio de dor de cabeça por mês. E hoje, pode anotar na sua agenda aí, viu? 19 de maio é o dia de combate à cefaleia. E a gente vai falar sobre isso aqui agora. Eu estou recebendo no nosso estúdio o neurologista Reinaldo Ugnovich. Daqui a pouquinho a gente vai estar com a nutricionista Leila Nasser também. E você pode participar comigo pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Reinaldo. Bom dia. Sexta-feira chuvosa. Chuva. Eu acredito que hoje não vai ter dor de cabeça, não. Diminui, né? O calor atrapalha um pouco. Dor de cabeça hoje, eu te confesso que eu não sabia que a gente tinha um dia, né, de combate à cefaleia, que hoje é, assim, quase uma epidemia de tanto de gente que tem, né? Mônica, hoje a enxaqueca, por exemplo, é considerada a segunda causa de falta ao trabalho, né? Nos países que fazem estatística de doenças, né? Europa, Estados Unidos, é uma das principais causas de falta ao trabalho. É que nem eu falo, as crises de dor de cabeça, quando elas são importantes, igual a enxaqueca, por exemplo, não tem risco de vida, né? Mas ela diminui a qualidade de vida. E o impacto econômico e social disso é muito grande, né? Se a segunda causa de falta ao trabalho é uma coisa que impacta muito na sociedade, né? Então é uma coisa muito importante. Pra você ter uma ideia, 20% das mulheres normalmente têm enxaqueca. E talvez seja a doença que tem uma incidência maior dentro da população, né? 20%, quase 20% das mulheres têm episódios frequentes de dor de cabeça que lembram enxaqueca. Né? E está relacionado, por exemplo, a essa sobrecarga, está relacionado ao hormônio? Existem vários fatores que desencadeiam enxaqueca, né? A gente sabe hoje que a enxaqueca é uma doença genética, né? Geneticamente determinada, e alguns fatores desencadeiam as crises, né? E aí pode ser várias coisas, por exemplo, a alteração do ritmo do sono, a própria questão da ansiedade, o estresse, né? Mas isso tudo é fator que desencadeia, não é causa, né? A causa da enxaqueca mesmo, a gente parece ser uma base genética, mas a causa mesmo a gente ainda não tem um acesso. Não tem uma causa. 100% de certeza não. Tá. A gente separou o material, Reinaldo, inclusive da Sociedade Brasileira de Cefaleia, aliás, do site Enxaqueca Não. Eu queria pedir ao nosso amigo Érico que ajudasse para que a gente pudesse já começar a discutir aqui com o nosso neurologista, o Reinaldo Ugnovich. É possível, Lujan, que a gente tenha aí, né, essa arte? A gente preparou? Tá. Vamos mostrar para você de casa, né? Porque a dor de cabeça é um mal-estar comum. Está entre as 4 doenças crônicas no estado, do Reinaldo Ugnovich? Quando ela é frequente, né? Ela é uma doença crônica, né? Hoje tem um novo termo, porque toda enxaqueca, para ser enxaqueca, ela tem que ser crônica. Quer dizer, você tem que ter repetição de crise, né? Mas existe hoje uma particularidade, vamos dizer assim, na evolução da doença você pode desenvolver uma outra complicação que chama enxaqueca crônica. Que é a pessoa que tem mais de 15 dias por mês com dor de cabeça, né? E aí você tem... a qualidade de vida dessa pessoa fica péssima, né? Completamente comprometida, né? E aí você tem algumas formas de tratar hoje, inclusive com toxina botulínica, né? Que você faz. Mas a enxaqueca, ela tem que ser crônica para ser enxaqueca. Embora hoje tenha esse novo termo, né? Enxaqueca crônica, que é uma entidade à parte da enxaqueca. Então é uma doença muito prevalente e muito incapacitante, né? Embora que eu te falo, enxaqueca não é uma doença que leva a risco de vida, né? Mas ela incapacita. Né? Ela incapacita, a pessoa não consegue não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar, não consegue aproveitar, fica comprometido ali, né? O convívio com a família. A gente agora vai exibir algumas cartelas que nós fizemos aí para você do site Enxaqueca Não. Olha, a enxaqueca atinge cerca de 15% da população mundial, um número alto, não mais é? Mais ou menos Reinaldo? isso. 20% das mulheres em média, né? Mais ou menos isso. Mas é muito frequente. São 30 milhões de brasileiros. Mais ou menos. E muita gente se automedicando. Esse é o principal problema. Sabia. Esse é o principal problema. Outro dia foi uma paciente, outro dia não, todo dia vai um paciente no consultório que fala assim, não, a minha vizinha tomou, eu tomei, mas não deu certo. Aí. Então, assim, esse é um problema cultural, né, Mônica? Isso é difícil a gente mexer. Mas a gente precisa alertar, né? Não, a gente precisa falar. Por isso que é importante, assim, a gente está sempre falando quando tem oportunidade, da pessoa não se automedicar, né? Porque é muito frequente no Brasil esse problema. E é um problema seríssimo. Porque
Por exemplo, aquilo que eu te falei da enxaqueca crônica, um dos fatores que leva você a ter enxaqueca crônica é o uso errado de medicamento, o abuso da medicação. E aí? Então, a automedicação é um problema seríssimo no Brasil, né? É preciso mais campanha, né? Yeah. A gente tem mais informação para você que a gente separou. A faixa etária é entre 7 anos e 65 anos. E a prevalência lá, 3 mulheres para cada homem. Para cada homem. Exatamente. Isso aí, assim, a enxaqueca, na verdade, ela vai, você vê, de 7 a 65 anos. Pois é. Uma faixa muito grande. Mas a prevalência maior é adulto jovem. Por isso que a enxaqueca é tão impactante socialmente, né? Porque pega a pessoa que é economicamente ativa, a pessoa que está trabalhando, né? A maior incidência da enxaqueca é nos adultos jovens, vai de 18 até 25 anos, onde começam as crises. E a época que as crises são mais incapacitantes, né? Embora ela tenha essa estatística de 7 até 65 anos, você pega a criança mais jovem, às vezes até que tem enxaqueca, mas a partir dos 50 anos a frequência diminui, né? Ah, é? Então, poucos pacientes que você tem acima de 50, 55 anos que tem frequência de consultório, eu estou falando, porque diminui muito as crises, né? A frequência e a intensidade. Mas pode, por exemplo, outro dia eu fiz um diagnóstico de enxaqueca numa pessoa de 60 anos, estava tendo o primeiro episódio da vida dela de enxaqueca. Então, ela tem essa faixa bem grande de incidência, né, na questão da idade. E crianças abaixo de 7 anos também tem. Também tem. Isso aí é uma estatística, mas você pode ter criança abaixo de 7 anos que tem enxaqueca. Está ligado ao estresse, sobrecarga, muita coisa para a criança fazer ou não? A gente não sabe, né, Mônica? Mas provavelmente é mais genético mesmo. O problema da criança, que às vezes é difícil você fazer o diagnóstico na criança, é que a criança, ela lida melhor com a dor do que o adulto. Por incrível que pareça, né? Porque a criança, ela está com um pouquinho de dor, ela continua brincando, fazendo, às vezes nem reclama para a mãe, né? E às vezes só quando a dor fica mais intensa é que ela vai procurar ou vai pedir ajuda para a mãe. Então, a criança, por incrível que pareça, ela lida melhor com as doenças do que os adultos. Tem uma amiga nossa lá de Uberaba que está assistindo, diz que Uberaba também está chovendo, coisa boa, né? Ela disse que o filho dela, de 7 anos, tem muita dor de cabeça e ela quer saber se pode ser hereditário. Pode. A enxaqueca, ela não é uma doença necessariamente hereditária, né? Ela é genética, mas não é necessariamente hereditária. Agora, se você, por exemplo, tem seu pai e sua mãe com enxaqueca, a chance de você ter é muito grande, né? Aumenta muito a estatística. Então, se você tem alguém na família que tem, principalmente a sua mãe, a chance sua é maior. Mas não é uma doença hereditária obrigatoriamente. Ela é genética, mas não necessariamente hereditária. Tem mais uma pergunta aqui, que é a Solange, do Laranjeiras. Ela tem muita dor de cabeça, 24 horas de dor de cabeça. Tem 39 anos. Toma tudo que é remédio para tentar diminuir e não tira. E a dor de cabeça não vai embora. Então, esse é um problema, né? Que a gente precisa avaliar melhor. Mas esse fato dela tomar muito analgésico, talvez a manutenção da dor dela nas 24 horas é por causa do abuso da medicação, né? É um dos fatores que mantém. Então, na verdade, toma muito remédio, mas você com a orientação correta, da maneira de tomar o remédio que você deve tomar, o que você não deve tomar. Tem muitos pacientes, Mônica, igual a ela aí, que você suspende a medicação, né? Faz um compromisso com o paciente, vamos ficar uns dias sem tomar, vamos ver, porque você já está ruim, então vamos tirar, vamos ver como é que fica. E a pessoa melhora, sem analgésico. Mas como que pode? Porque o que está mantendo a dor é o abuso da medicação. É o abuso da medicação. Então, às vezes dá certo. Então, você tem estratégias para todas as formas de dor de cabeça, né? Quando você tem abuso de medicação, você tem que procurar um médico, porque tem que ser bem orientado esse tratamento, mas tem solução, né? Hoje, o arsenal que a gente tem de tratamento da enxaqueca não tem cura, né? Por que não tem cura? Porque a gente não sabe a causa. Mas cura é uma coisa, tratamento é outra. Para diminuir, né? Tratamento tem, né? Se a gente fosse tratar ou atender paciente em consultório que só tem cura, eu podia fechar minhas portas e vamos embora. Porque a maioria dos pacientes não tem cura, eles têm tratamento. Né? E é preciso seguir direitinho ali, né? Além do Dr. Reinaldo Grinovitch, que é neurologista que sempre atende o nosso convite, o nosso pedido, a gente também tem aqui no estúdio a Leila Nasser, que é nutricionista. Eu vou aproveitar para fazer a pergunta para você e já vou conversar com ela, mas o papo continua com todo mundo aqui. A gente tem uma amiga, a Sandra Moraes. Ela queria saber se dor de cabeça está relacionado a alimentos. Então, vamos deixar a falar, mas assim, ó, alimentação, antigamente, Mônica, eu formei tem uns 20 e poucos anos, né? Eu, quando formei, eu andava com um papel que eu plastificava e entregava ao paciente. Falava, dieta para enxaqueca, né? Você tinha que fazer uma dieta. Então, eu ficava até com dó de dar aquele papelzinho, porque era praticamente tudo proibido.
Hoje, mudou muito de uns 10 anos para cá. Você não tem mais dieta para enxaqueca. Você tem que ter uma relação temporal entre a alimentação e a dor. Então, falar assim, ó, por exemplo, ali, ó, o ovo te dá dor de cabeça. Então, você tem que comer ovo agora, 15 para as 8 da manhã, e você tem que ter dor, até 9h30 tem que vir a dor, entendeu? Entendi. Se você comer o chocolate hoje, ter dor de cabeça amanhã, não tem nada a ver com chocolate mais. Entendi. Tem que ter essa relação temporal bem clara. Você comeu, passa um pouquinho e vem a dor. Então, a pessoa que tem enxaqueca há muito tempo, ela mesmo chega no consultório e fala, tal alimento me dá dor, eu não preciso fazer dieta nenhuma. Ela tem que evitar. Agora, o que é fundamental na enxaqueca em relação à alimentação? É a alimentação correta. Alimentação saudável. Se você faz uma alimentação correta, né, com balanço adequado, proteína, carboidrato, e você vai ter um resultado melhor para a tua enxaqueca. E o principal da enxaqueca, em relação à alimentação, não pode ficar em jejum. Que dá dor. Exatamente. Então, alimentação de 3 em 3 horas. Se você ficar em jejum, você vai ter dor de cabeça. Eu já tive. Então. Aí, tá vendo? Reinaldo Grinovitch continua com a gente aqui, você pode mandar sua pergunta. Agora eu vou até aqui, a Leila Nasser, que está com a gente aqui também. Oi, Leila, obrigada por ter vindo. A gente preparou aqui algumas situações. Eu queria que a gente começasse pelos alimentos que potencializam. E aí, aproveitando, né, a pergunta da Sandra, ela disse que toda vez que come melancia, vem a dor de cabeça. Então, a melancia, ela é um alimento indigesto. Aí, como diz o doutor, depende muito, cada organismo, cada pessoa reage de certa forma com determinado alimento. Você tem que perceber, o doutor acabou de falar, o que você se alimenta, o que você sente daqui a um tempo. Então, é temporal, é a quantidade daquele alimento. Se a melancia sente, às vezes, assim, é uma questão também do fígado, que reage em relação àquele alimento. Mas a melancia em si, ela não tem, porque ela é um alimento bom. É alguma reação dela, do organismo dela em relação à dor de cabeça. Então, ela tem que ver se ela, às vezes, ela come... Por exemplo, se eu como melancia em jejum, ela me dá também, ela é indigesta e me dá dor de cabeça. Mas é porque eu já detectei que quando eu estou em jejum e como a melancia, ela me dá essa dor de cabeça. Talvez se ela começar a prestar atenção nos horários, o que ela comeu antes, para ela prestar atenção, pode ter algo relacionado a isso também. Nessa mesa que a gente preparou, dá para a gente começar agora pelos alimentos que podem potencializar essa dor de cabeça? Claro. Assim, é que existem algumas substâncias nos alimentos que potencializam e outras que podem aliviar a dor, né? Isso relacionado ao alimento, tá? Porque a dor de cabeça, como já foi falado, tem vários fatores. O chocolate, o queijo, ele tem uma substância chamada amina. E essa substância, na verdade, ela pode causar uma vasodilatação nos calibros do cérebro. Isso pode dar uma dor de cabeça. Potencializar aquelas pessoas sensíveis a esse alimento. É o que o doutor falou. Se eu comer um chocolate hoje e amanhã eu sentir dor de cabeça, tem nada a ver. Não é o chocolate. Mas se daqui 2 horas eu sentir, eu vou comer chocolate amanhã para ver se daqui 2 horas eu sinto dor de cabeça de novo. Se eu sentir, se for reincidente, provavelmente é dor de cabeça. Se não for, é uma outra coisa que aconteceu coincidentemente. Né? Então, você tem que prestar atenção na reincidência daquela dor com aquele alimento. Né? De chocolate a gente tem aqui manteiga? Manteiga. Aqui, então, queijo e chocolate tem a amina. Os embutidos, eles têm muito nitrato e nitrito. Que também são substâncias que também dá vasoconstricção, que dá toxicidade no organismo e dá essa dor de cabeça. Quem tem já essa predisposição à enxaqueca, dor de cabeça, vai potencializar essas dores. E os alimentos gordurosos também, que geralmente esses embutidos, além de ter o nitrato e nitrito, eles são alimentos gordurosos. Eles têm proteínas alergênicas, que também potencializam a dor de cabeça. Então, eles, meio que para quem tem essa sensibilidade à dor de cabeça, esses alimentos são meio que perigosos para potencializar essa dor. Aí, por exemplo, esse tipo de alimento, salsicha, não é para ter na alimentação diária. Com dor de cabeça ou sem dor de cabeça. E aí, quando vem, tem que tirar? O ideal é tirar? É tirar. É tirar de vez? É tirar de vez. Assim, aí eu falo já como nutricionista, a salsicha, para mim, eu não colocaria nem quem nunca teve dor de cabeça. Isso é uma opinião minha. Mas a pessoa que tem dor de cabeça reincidente, eu aconselho a não comer alimentos embutidos. Você trouxe também o presunto.
Presunto também, ele entra tanto nos alimentos gordos que tem a proteína alergênica, quanto nos embutidos, do nitrato e nitrito. E a gente tem também aqui ovos e leite. O ovo, na verdade, eu ponho o ovo aqui, ó. Posso fazer isso, né? Para colocar junto com os alimentos bons. Porque o ovo, ele foi muito massacrado durante muito tempo, tadinho. Foi vilão, né? Ele foi muito massacrado, né, que ele era um alimento ruim, não, e ele, na verdade, ele tem uma gordura boa, ele tem uma proteína boa, ele é um alimento barato e ele faz bem. Ele ameniza, na verdade, ele é um dos alimentos que alivia a dor de cabeça. Mas não pode exagerar não, também, Não, né? Aí mas tudo na vida, né? Bom senso, todo alimento é bom senso, né? Acho que tudo que você come em exagero ou deixa de comer também, né? Tira do cardápio, a não ser esses alimentos que fazem muito mal, eu acho que tudo é um equilíbrio. Eu tô com a Salma aqui, ela tem enxaqueca. Ela toma até remédio controlado, viu, Reinaldo? E ela tá contando aqui pra gente que nem tudo ela pode comer que passa mal. Por conta dessa sensibilidade, porque eu acho que o doutor fala melhor, porque por conta a pessoa já tem essa predisposição, ela já tem a dor, por conta dessas substâncias, desses alimentos, acho que potencializa ainda mais. Né? Talvez eu, que não tenha, como chocolate, não me dê problema, mas alguém que já tem essa predisposição, se comer, piora muito o quadro da dor de cabeça. Ela falou uma coisa que é interessante, a enxaqueca ela é uma doença, embora ela seja neurológica, o que dói na cabeça na enxaqueca são os vasos. Então, quando você tem a crise da enxaqueca, na hora da dor, você tem uma vasodilatação. E é uma inflamação perivascular, né? O grande problema é a gente saber a causa dessa inflamação, né? Peptídeos inflamatórios, então, que inflamam os vasos e eles doem. E esses medicamentos, esses alimentos, igual ela falou, eles têm essa potencialização de vasodilatação. Por isso que dói na pessoa que tem a predisposição a esse alimento, né? Então é isso mesmo, ela faz uma vasodilatação, por isso que dói, né? E além da alimentação, a gente está mostrando aqui os alimentos, a gente está conversando aqui com o doutor Reinaldo sobre as causas, né? As possíveis causas, o que desencadeia e tal. A gente sabe que também um outro detalhe, a massagem pode ajudar muito, né, Reinaldo? Muito. A gente está com um fisioterapeuta que está com a Fernanda Paranhos e que vai contar um pouquinho para a gente, enquanto você manda a pergunta para nós aqui, para os especialistas. Fernanda, bom dia para você, está aqui comigo. Oi, Fernanda, bom dia, está com o fisioterapeuta. A massagem pode ajudar e muito durante as crises e também na prevenção, a evitar as crises? É isso mesmo, Mônica. Bom dia para você, bom dia para todos que estão aí com você no estúdio. Olha só, me surpreendi mais uma vez porque eu nunca imaginei que um fisioterapeuta pudesse ajudar também nesse problema da cefaleia, tanto na massagem como em outros tipos de exercício. É sobre isso que o Flávio Alves vai explicar para a gente. Flávio, bom dia, obrigado por você estar aqui conosco. E explica para o pessoal de casa, quem tem dor de cabeça, pode procurar um fisioterapeuta também? Sim, muitos casos de dores de cabeça são resolvidos na fisioterapia, principalmente aqueles tipos de cefaleia chamados de cefaleia de tipo tensional. Geralmente são provocados por uma má postura, principalmente no trabalho. De repente, a estação de trabalho dessa pessoa não está muito bem adaptada para aquela pessoa. E tipo o jeito que a pessoa senta, por exemplo? O jeito que a pessoa senta, muito largada, às vezes a cabeça um pouco anteriorizada, ou os ombros um pouco elevados, pode gerar muita tensão muscular nessa musculatura que a gente chama de trapézio, por exemplo, e irradiar para a cabeça. Essas pessoas, quando procuram você já no consultório, na clínica de fisioterapia, já provavelmente, com certeza, na verdade, já passaram por um médico e é uma indicação. Aí o que essa pessoa vai passar? Qual o tratamento que você oferece para ela? Além de alongamentos, igual vocês falaram, às vezes alguma digitopressão ou massagem, como vocês falaram, existem outras técnicas que pode ser feito. A gente tem que avaliar como está a coluna dessa pessoa, às vezes essa dor de cabeça pode estar vindo à distância, pode ser uma dor de cabeça provocada lá por uma alteração no sacro. Um má posicionamento do sacro pode dar essa dor de cabeça. Por exemplo, uma pessoa... Lembrando que o sacro é bem mais embaixo, né? Sacro lá no quadril. Lembrando que uma pessoa que tem tido um acidente, caído sentada, por exemplo, sobre o sacro, pode ter uma dor de cabeça irradiada à distância dessa forma, por uma queda, talvez, há muitos anos antes dessa queda, né? Só que não foi tratada devidamente. Isso, não foi tratado, o sacro ficou naquela posição rodada, inclinada para um lado ou para o outro, tensionando a meninge, que também está conectada com o cérebro, pode gerar essa dor lá em cima. Impressionante. É bem aquilo que todo mundo fala, os especialistas profissionais de saúde. Uma coisa está ligada à outra. Às vezes você tem um probleminha aqui embaixo e dá dor de cabeça, você não consegue prestar atenção que uma coisa está ligada na outra. Por isso, procurar os profissionais adequados, né, Flávio? Por isso, procurar esses profissionais adequados para, se caso
for detectado essas alterações posturais, essas alterações de configuração das vértebras e sacro, por exemplo, está reposicionando, está tentando melhorar a força muscular que direciona a posição dessas vértebras, por exemplo, para tentar melhorar as dores de cabeça. Geralmente, como o doutor estava explicando, a cefaleia é uma coisa que é constante, a pessoa tem até um problema crônico. Esses tratamentos de fisioterapia duram bastante tempo ou eles têm um tempo determinado? É variado. Tem pessoas que, às vezes, 3 sessões já estão muito bem, mas tem pessoas que, às vezes, igual ele falou, que a enxaqueca é crônica e não acaba. Uma enxaqueca que vem há 30 anos, por exemplo, é muito difícil a gente tratar em poucas sessões. Vai ter que fazer um tratamento um pouco mais prolongado para ver se melhora realmente e acaba, elimina com essas dores. Tá certo, muito boas informações. Obrigada, Flávia. Olha só, Mônica, imagina só alimentação, medicamento, ok, mas também fisioterapia para ajudar na cefaleia. É uma boa opção também. E, claro, depois que você procurar um profissional adequado para te indicar esse tratamento. Exatamente. E como eu disse, o corpo está conectado, tudo junto, e é bom a gente ter um autoconhecimento, prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo. Ai, adorei, Fernanda, e é isso mesmo, prestar atenção nos sinais, né, e até para procurar a ajuda certa, não é, Reinaldo? A Pauliana aqui de Patos de Minas diz que está sentindo dor de cabeça todos os dias. Já é um sinal de que alguma coisa não está certa. Vai mal. E a massagem, ela foi oficializada como tratamento para enxaqueca, né, para dor de cabeça. De qualquer forma, não necessariamente de enxaqueca. Porque a massagem ela é analgésica, né? Ela estimula os receptores da pele aqui que comunicam com o nervo que faz a analgesia, entendeu? Entendi. Isso é provado já cientificamente. Cientificamente, olha aí, que bacana. A gente falou aqui de alguns alimentos que podem, né, potencializar. E aí tem um cafezinho aqui, que muita gente também massacrou, né, Leila? Massacrou, coitado do café, gente, tão gostoso, né? E o café, ele tem uma característica interessante, depois o doutor pode até explicar melhor por conta... o neurologista estava pesquisando, estudando com um neurologista, um artigo do neurologista, e ele explica que o café, ele causa uma vasodilatação nos vasos do corpo, mas ele causa uma vasoconstricção no vaso sanguíneo do cérebro. E por isso que ele alivia as dores de cabeça. Então, o café, ele é um bom amigo para aliviar as dores de cabeça, né, doutora? Essa que a gente compra, você pode ver na forma lá que tem cafeína. Cafeína. Tem cafeína. A cafeína tem duas ações. Ela tem uma ação analgésica e ela tem uma ação de melhorar a absorção da medicação, né? Então, quando você tem enxaqueca, um grande problema de você tratar a crise é que a pessoa fica enjoada, vomita, ela não absorve o remédio. Então, você toma o remédio, não é que ele é ruim, ele não faz efeito porque ele não é absorvido. E o café ajuda nesse sentido. A cafeína melhora um pouquinho a absorção das outras medicações, né? E aí, claro, os dois vão dizer que é tudo com controlado. Moderação. Ô, doutora, inclusive, as pessoas podem dizer, não sei, de repente uma pergunta, fala assim, mas eu tomo café o dia inteiro, quando eu deixo de tomar café me dá dor de cabeça. Aí é questão do vício, né? Do vício à cafeína. Eu acho que é o excesso do café. Sim. Agora, a cafeína é isso aí, ela causa dependência, como qualquer outra coisa que você fizer todo dia. Mas, então é comum isso aí que você falou. A pessoa, eu fiquei 2 dias sem tomar café e me deu dor de cabeça. Então, se você está isso, é bom você maneirar um pouco no que você toma de café. Né? Porque aí é um excesso mas também. Mas até 3, 4 xícaras ao dia, tranquilo. É saudável, até é a minha média. Eu confesso que eu já exagerei demais. Era uma garrafa de manhã, uma garrafa à tarde. Aí é muito. Aí passei mal, lógico. Eu estou aqui com a Lucimar de Coromandel e ela disse o seguinte... Gengibre dá dor de cabeça? Ela disse que, ou já ouviu muito, e ela está de dieta e está usando muito o gengibre. A gente tem um gengibre aqui. Não, na verdade o gengibre está do lado contrário. Favorável ao alívio da dor de cabeça. Porque o gengibre, ele é antioxidante, né? Então, ele tem substâncias muito favoráveis dessa questão da vasoconstricção também do cérebro. Ele tem uma ação anti-inflamatória, então a questão da vasodilatação também ela diminui, porque ele vai eliminar algumas inflamações das células. Então, ele é favorável ao alívio da dor de cabeça. Ela não se preocupa, pode continuar. O gengibre é um alimento muito bom também na alimentação, ele ajuda na imunidade, pode continuar. E como ela está de dieta, talvez ela esteja nesse processo de ficar de jejum. Pode ser que ela esteja de dieta, tem que prestar atenção exatamente. Se ela está de jejum, quais os outros alimentos que ela está comendo, quanto tempo ela está ficando sem comer, se a quantidade também... Mônica, qual é o principal problema da alimentação em relação à enxaqueca? Não são as comidas, é o jejum. É o jejum. O jejum que é o problema. Hoje está na moda. É muito mais problema com o jejum do que com os alimentos. Com os alimentos, né? É isso mesmo. Bom, você trouxe também canela. Eu adoro canela. A canela tá na mesma linha do gengibre. É um alimento extremamente saudável.
Ele tem essa questão também de potencializar o metabolismo, acelera o metabolismo. Ele também faz vasoconstricção. Não uma cafeína, mas ele acelera o metabolismo também, então ele dá aquela sensação de bem-estar, de ânimo. Ele também alivia, também é um anti-inflamatório, considerado um alimento anti-inflamatório, e ajuda no alívio das dores de cabeça. Quem tem pressão alta? Não, né? Canela? Não, canela não. Tá. Tem uma pessoa aqui, a Cláudia Moura, de Ituiutaba, pessoal da região com a gente aqui. Ela disse que tem muita dor de cabeça e ela andou pesquisando. Vamos procurar um médico também, né? Parece que tem Google, né? É o Dr. Google, né? Parece que tem relação com a menstruação. Sempre acontece dias antes do fluxo começar, não há remédio que resolva. Ela disse que está utilizando uma técnica para parar a dor que ela viu num vídeo aí, mas ela não contou para a gente como é que é essa técnica. Tem a ver também o período menstrual? Então, Mônica, a maioria das mulheres que tem, a maioria das pessoas que têm enxaqueca são mulheres, né? E a maioria das mulheres piora na época da menstruação. Existe uma entidade particular que chama enxaqueca menstrual, que é aquela mulher que tem enxaqueca só na época da menstruação, né? Então, eu falo assim, ó, eu engravidei, entrou na menopausa, para a enxaqueca. Então, quando ela para de menstruar, ela para de ter dor. E a enxaqueca menstrual, ela tem uma particularidade no tratamento, que o tratamento dela é um pouquinho diferente do tratamento da enxaqueca habitual, vamos dizer assim, né? Então, mas existe essa pessoa que tem enxaqueca só na época da menstruação. Ou que piora na época da menstruação. Mas aí tem um tratamento um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Com medicação também? Medicação, E no caso, para essa pessoa, para a Cláudia, né, que sofre com isso, os alimentos podem ajudar? Uma mudança na alimentação, Pode. Leila? O chocolate, esses alimentos embutidos, nessa fase principalmente, eles vão potencializar muito mais. Além da irritabilidade também que ela vai ter a mais, porque essas substâncias, elas causam isso. A irritabilidade, uma dor de cabeça também, a gente fica mais irritada. É verdade. Então, se ela, além de tudo isso, ela evitar esses alimentos nessa época. E, de repente, se alimentar dos alimentos que aliviam essa dor, né? A gente tem ali, você trouxe maçã, kiwi e o abacate. O abacate, ele vem daquela gordura boa, né? Igual azeite. Então, ele ajuda na circulação do corpo. Aquela gordura que fala assim do bom colesterol, que ajuda o coração. E também é um anti-inflamatório, isso vai ajudar na circulação, é um antioxidante. E igual essas frutas aqui, a maçã, o kiwi, além de ser vitaminas, sais minerais, que você fica mais saudável, você combate outras doenças, porque sua imunidade aumenta, elas inibem o bloqueio da síntese da prostaglandina, que é a síntese, que é a síntese do processo inflamatório do organismo. Então, quando você se alimenta desses bons alimentos, você bloqueia essa síntese, ou seja, você vai evitar essas inflamações celulares, você evita essa dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais, você evita o inchaço, que também pode causar dor de cabeça, né? Que são os fatores. Então, isso aí alivia teu corpo, alivia a circulação, melhora a sua circulação, aliviando até as dores de cabeça, dando uma vasoconstricção para te dar um alívio na dor de cabeça. A gente está falando de vasoconstricção, é o quê? Quando os vasos diminuem, é isso? Na verdade, assim, a enxaqueca, na hora da dor, é vasodilatação. Agora, algumas pessoas que têm enxaqueca, tem um probleminha antes da crise, que é a aura visual, aura, né? Que pode ser visual, pode ser sensitiva, pode ser de várias áreas, dependendo da área do cérebro que você está cometendo. E nessa fase de aura, você tem vasoconstrição. Então, a enxaqueca é uma doença vascular que você tem vasodilatação como, vamos dizer assim, marcador da dor, e você tem vasoconstrição, às vezes, em exagero. Que vai te dar problema, né? Então, você tem, na verdade, na pessoa que tem enxaqueca, mesmo que ela não tenha aura, ela tem alguns pontos de vasoconstrição, que às vezes não são suficientes para dar um sintoma, mas tem que tomar cuidado com isso, que tem alguns remédios que fazem muita vasoconstrição e que você não pode usar ele na hora da aura. Porque é raro, Mônica, mas acontece em pessoa jovem, isquemia cerebral, né, AVC isquêmico, por causa de enxaqueca. Entendi. Enxaqueca é uma das causas raras, mas pode acontecer, e você ter isquemia em pessoa jovem quando você tem uma aura prolongada. Entendi. Né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Tem alguns remédios que são específicos para enxaqueca e que eles tratam fazendo vasoconstrição exagerada. E você não pode usar ele na hora da aura, porque senão você vai prolongar a aura. Entendi. Tem que passar a aura para depois... Normalmente assim, a pessoa tem a aura e depois a dor. Às vezes vem as duas juntas.
Mas normalmente é uma separada da outra. Então você tem que usar o remédio na hora certa. Né? Infelizmente o nosso tempo está acabando, essa conversa está tão boa. Você trouxe, o Reinaldo acabou de voltar de um congresso e tem novidade em relação a esse tratamento aí com medicação, tem um remédio novo que vai ser lançado em breve, aí está na fase 3 de pesquisa, que ele age justamente na inflamação da enxaqueca, né? Que é um anticorpo monoclonal que se usa em outras doenças autoimunes e usa em tratamento de algumas formas de câncer. E se descobriu acidentalmente que ele funciona em enxaqueca, né? Olha. E está fazendo fase 3 de pesquisa e o resultado é fantástico. Você toma uma injeção subcutânea por mês, né? Durante 24 meses foi o trabalho e a redução da enxaqueca, assim, chegou quase a 80% de redução das crises, né? E é uma injeção subcutânea por mês, em dose baixa, não tem quase nenhum efeito colateral. Remédio muito bom, mas ele está para ser aprovado pelo FDA americano e, consequentemente, depois para o Brasil. Vai demorar o quê, mais ou menos? Você tem uma Isso ideia? é o final do ano, né? Deve estar tudo resolvido. Bom demais. A Lohan me disse que eu tenho mais tempo aqui. Olha que beleza, olha que beleza. A Nath, lá de Monte Carmelo, tem muita dor de cabeça, toma remédio todos os dias e é na madrugada que a dor vem. O sono também interfere, né, Reinaldo? Então, isso é outra coisa. É bom que você as perguntas vai falando, a gente fala as nuances. Existe uma outra cefaleia, que é dentro do grupo da enxaqueca, que a gente fala cefaleia hípnica, que é a cefaleia do sono. A pessoa só tem dor quando ela dorme, né? Mas essa é por exemplo, essa é uma cefaleia que você tem que tratar um pouco diferente. Você toma um remédio só na hora que vai dormir, né? Então, a cefaleia do sono, é uma cefaleia hípnica, que é uma forma diferente de enxaqueca. Importante, Mônica, a gente lembrar uma coisa, que a gente está falando de cefaleia, dia de combate da cefaleia, mas nas cefaleias crônicas que são primárias, né? Então, o que é a cefaleia primária? É a cefaleia que a cefaleia é a doença, né? Porque normalmente quando você tem dor no organismo, a dor significa que alguma parte daquele órgão ali vai mal. Se eu tenho uma dor no joelho, meu joelho está com algum problema. Então a gente tem que lembrar as pessoas o seguinte, que dor de cabeça, muitas vezes ela é sinal de outro problema, que não é necessariamente uma enxaqueca. Então tem que alertar isso, porque se você tem dor recorrente, você tem que procurar o seu médico, não é para tratar só a enxaqueca, é para ter certeza que é enxaqueca, porque se for outra coisa e você perder tempo, nós estamos perdendo tempo de tratamento. Lembrar que a dor é um sinal de alarme, muitas vezes. Então, se você tem uma dor que ela é recorrente, procura o seu médico, né? Porque tem que ter certeza que não é uma outra causa por trás. E pra gente... Então, assim, até pegar o gancho do doutor e falar assim, os alimentos, na verdade, é um apêndice, né, da questão da dor de cabeça, auxilia no alívio ou na potencialização, mas eu também queria enfatizar que se algo for recorrente, você tem que procurar um médico, tem que ver aonde está essa causa. Isso aqui a gente fala no dia a dia, uma dor ou outra que está acontecendo, mas você tem que procurar a causa, tem que procurar um médico e não deixar isso, achar que se você comer uma maçã vai curar a sua dor de cabeça. Não é isso, né? Isso aqui alivia, mas se isso for recorrente... E é cada vez mais importante, e a gente tem que enfatizar que nós temos que prestar atenção na nossa alimentação. Em tudo, né? na alimentação saudável. Se você tiver uma alimentação saudável, um bom sono, uma atividade física, uma vida mais saudável, essas dores, elas diminuem, né? Isso vai amenizando. E eu acho que isso é importante. Como diz a Fernanda, é um todo, né? É um todo. E atividade física, comprovadamente também que... Outro destaque do Congresso foi isso, atividade física. Diminui alivia vários sintomas de várias doenças neurológicas. Principalmente a enxaqueca. Tem que fazer atividade física. Que prosa boa. Que pena que a gente tem que terminar. Quero muito agradecer a você, Obrigada, Leila Mônica, Nasser, a nutricionista que está com a gente. Para você que perguntou, é a Leila Nasser, a nossa nutricionista aqui. Reinaldo Grinovitch, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Viu? E até a próxima. Tá? E a você também que participou com a gente, olha, muito obrigada. Tá? Obrigada pela sua participação.